Olá pessoal, eu sou Antônio Amorim e na aula de hoje veremos o tópico 3 da prova da Ambima CPA 10, que é Noções de Economia e Finanças. Na verdade é uma continuação da aula anterior, estamos dentro do tópico Conceitos Básicos de Economia e veremos os índices de inflação. Então o que são os índices de inflação? Índices de inflação são compostos através de uma média aritmética ponderada pelo peso relativo dos bens e serviços no orçamento das famílias. Então, verifica-se o que as famílias consomem, qual é o peso do feijão, da chamada de telefone, da conta de luz, do ingresso do cinema dentro do perfil de consumo das famílias e mensalmente faz-se uma pesquisa para saber qual foi o aumento ou redução. Então, tem itens que têm um peso maior dentro do orçamento e itens que têm um peso menor. E cada instituto tem a sua metodologia própria de pesquisa. Tá? Então, várias instituições, como o IBGE, a FGV, a FIP, né, que é da USP, o DIEESE, tem seus índices de inflação, seus índices de preço, e mensalmente divulgam o valor da mutação, de quanto foi que aumentou, ou se for o caso até reduzir os preços. Então, a inflação tem a ver com o nível geral de preços. Tá? Índice de inflação é sinônimo de índice de preço. A prova da CPA 10 costuma falar muito sobre índice de preço, algumas pessoas ficam um pouco perdidas aí no meio. Então, existem diversos índices de inflação, cada índice tem uma metodologia própria. Para a prova, a gente vai trabalhar com dois, um do IBGE e outro da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Então, a gente vai trabalhar com o IPCA e com o IGPM. Basta conhecer dois índices de inflação, ou seja, as características desses índices. Começando, então, pelo IPCA. O IPCA é um índice medido pelo IBGE, cuja sigla significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É o principal índice do governo. É o índice oficial de inflação no Brasil. Lembrando que o IBGE é um órgão governamental. O IPCA ele é medido, como eu falei, pelo IBGE e na sua base utiliza famílias que têm rendimentos entre 1 até 40 salários. Tá? Então, famílias que ganham mais do que 40 salários mínimos não são público-alvo para essa pesquisa. Tá? A ideia é compor a massa dos brasileiros, que são famílias que têm esse rendimento entre 1 e 40 salários. Vez por outra, pode cair essa questão na prova. Tá? Então, captem aí essa informação de 1 a 40 salários. A pesquisa do IPCA ela não é feita em todo o Brasil, e sim nas principais áreas metropolitanas. São 11 áreas. E essa pesquisa ela é feita mensalmente, do dia 1º num período que vai do dia 1º até o dia 30 de cada mês. Como tem um tempo ainda para compilar os dados e tal, a divulgação é feita lá pelo dia 8, quer dizer, até o dia 10 do mês seguinte. Entre as regiões metropolitanas que são pesquisadas, são as principais, tem um mapinha aqui ao lado que mostra Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia. No caso de Goiânia não é a região metropolitana, é apenas o município de Goiânia. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Então esse índice aí é o IPCA, é o índice do governo. O IPCA é o índice utilizado como referência para o cumprimento da meta de inflação. Meta de inflação que é traçada pelo Conselho Monetário Nacional. Então fiquem atentos, qual é o índice que é utilizado para saber se o Brasil está cumprindo ou não a sua meta. Esse índice é o IPCA. O outro índice que cai na prova é o IGPM. IGPM é a sigla para Índice Geral de Preços de Mercado. Esse índice ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Então, o IGPM, na verdade, ele é uma composição de 3 outros índices da FGV. E que índices são esses? É o Índice de Preços por Atacado, o IPA, cujo peso é de 60% dentro do IGPM,
O índice de preços ao consumidor, o IPC, em que o peso é de 30%, e o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, INCC, cujo peso é de 10%. Então, essa é uma questão que cai com muita frequência, segundo relatos dos meus alunos, na CPA 10. Quais são os índices e seus respectivos pesos dentro do IGPM? O IGPM é composto por 3 índices: IPA, IPC e INCC. O IPA, lembrem-se, atacado é o que tem um peso maior, 60. IPC, consumidor, o peso é 30. E o INCC, que é um índice setorial da construção civil, seu peso dentro do IGPM é de apenas 10%. Então, 60, 30 e 10 compõem os 100% do IGPM. Essa informação aí, esse quadrinho que está apresentado aí na tela, é importantíssimo. Foquem bem ele. O IGPM, ele abrange diversas capitais e os seus preços são coletados do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês de referência. Portanto, um período distinto do IPCA. Não sei se vocês lembram que a gente viu agora há pouco, o período do IPCA do dia 1º até o dia 30. O IGPM do dia 21 até o dia 20. O IGPM é um índice de grande credibilidade no mercado. Ele é um índice mais utilizado em contratos, como, por exemplo, os contratos de reajuste dos aluguéis. Mais de 90% desses contratos, segundo uma notícia que eu li recentemente, são reajustados pelo IGPM. Tá? O IGPM tem um índice irmão com um DNA muito parecido, talvez um irmão gêmeo, que é o IGPDI, tá? Disponibilidade interna. É um índice cuja composição é idêntica ao do IGPM, só que o período de apuração vai do dia 1º até o dia 30, diferente do IGPM, que é do dia 21 até o dia 20. Então, o IGPDI é um índice mais indicado para comparar com o IPCA, que é uma comparação muito frequente. Um índice do governo, que é o IPCA, com o índice de mercado, que são os índices da FGV, o IGPM e o IGPDI. Como o período do IPCA e do IGPM são distintos, o ideal é comparar o IPCA com o IGPDI. Então, é somente isso que cai de índices de preço ou índices de inflação nas provas Ambima CPA 10 e CPA 20. Espero que vocês tenham aprendido.